Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aguar. E hoje eu vou trazer uma curiosidade e vou falar sobre esse tema na nossa reflexão do dia. Você sabia que a gente tem em torno de 6.200 pensamentos dia? E como será que você faz para controlar tudo isso? Você sabia que é necessário gastar energia e também você pode ficar sobrecarregado e estafado somente pela forma de pensar? Então segue o canal, curte esse vídeo e fica até o final se você quer saber mais sobre esse assunto. Tem dias que você se sente sobrecarregado, estafado e ainda assim, por vezes, você não consegue identificar o que está gerando isso. Mas você também já passou pelo cenário, provavelmente, de se sentir cansado de tanto pensar em uma situação que pode ser um tema preocupante naquele momento para você. E nós, por tendência, temos a capacidade de tornar quase que 100% desses pensamentos negativos, se não colocarmos energia para direcioná-los. Inclusive tem um nome, se chama entropia psíquica, que é quando se instaura o caos na nossa mente. É quando você não consegue direcionar esses pensamentos. E para direcionar esses pensamentos, sim, é necessário gastar energia. Inclusive, o professor L. Couto também tem uma palestra exclusiva sobre esse tema, falando da entropia psíquica. E é justamente o que ele coloca nessa parte, nesse tema, que temos sim de gastar energia para conduzir os nossos pensamentos a todo momento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa muscular a nossa forma de pensar, porque naturalmente ela vai te levar a um cenário negativo. Quantas histórias que a gente não cria na nossa cabeça? E como eu sempre trago aqui, os pensamentos criam as nossas emoções, as nossas emoções vão criar as nossas ações e os nossos comportamentos. Então tudo parte do nascimento dos pensamentos. Se a gente pensa positivo, vai atrair coisas positivas. Isso não é uma lenda, nem misticismo. Positividade atrai positividade, negatividade atrai cenários negativos. Tanto que, se você quer manifestar, co-criar, materializar uma nova realidade, primeiro essa realidade tem que começar na sua cabeça, nos seus pensamentos. Você pode se sentir mais tranquilo e mais leve quando você consegue pensar num futuro próximo, fazendo isso de forma que esteja de encontro aos teus valores, a tua essência, que a gente chama. Se você está conduzindo o teu comportamento e está direcionando os teus pensamentos, isso te dá uma leveza, te dá uma calmaria, te dá uma tranquilidade. E tanto, a gente também pode tomar um outro rumo da situação, levando aí a cenários catastróficos. Em poucos minutos você pode imaginar diversas situações negativas na sua cabeça. E se você não conseguir colocar a energia devida para organizar isso, para gerenciar a sua forma de pensar, você pode sim ficar com o caos instalado na sua cabeça. E isso vai gerar confusão mental, ansiedade, falta de clareza. Isso é grave, porque isso pode gerar quadros de ansiedade e outras doenças manifestadas a partir da forma de pensar, né? Estudos provam que às vezes você até mesmo quando apresenta uma doença, se você começa a acreditar que realmente aquilo está te curando, naturalmente aquilo vai te curar. Também sempre trago isso aqui, né? Para a gente escrever as nossas intenções e crer. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir alcançar uma manifestação, uma materialização na sua vida. Seja ela não palpável ou material, né? Seja ela de sentimentos, de relacionamentos, de emoções, de patamar de emoções, ou sejam de situações materiais. Você pode estar manifestando através da construção primeiro dos seus pensamentos. O primeiro passo que a gente tem é primeiro na nossa mente. E depois a gente coloca isso no mundo material, né? Primeiro é no mundo mental, depois no emocional, para a gente criar essa emoção de crer, de realização, de coragem, de potência, né? De permissão para aquilo acontecer. Aí sim isso se materializa, as infinitas possibilidades criam uma probabilidade real daquilo acontecer. E isso inicia na sua mente.
Então, a gente precisa gerenciar isso. E claro, existem diversas aí técnicas e exercícios, maneiras de você acalmar a sua mente. Uma das maneiras é a meditação. Muitas pessoas acham que têm a mente muito acelerada e não conseguem parar para fazer um movimento de meditação. Meditação, ela é uma ótima técnica para você sim acalmar os seus pensamentos, para você se concentrar no momento presente. Então, quanto mais tempo do seu dia você sai do automático e realmente presta atenção no que você está fazendo, então você se coloca como presente naquilo que você está fazendo naquele momento, mais saúde mental e emocional isso vai gerar no teu campo como um todo, tanto no espiritual, no mental, no emocional e também no físico, porque isso compromete a tua energia. Quando você gasta muita energia pensando e criando cenários negativos, você acaba perdendo vitalidade nisso. Então, sim, a gente precisa direcionar. Eu até pensei numa analogia para explicar isso, né? Como que a gente coloca esse direcionamento? É como andar de bicicleta numa pequena trilha. Se você tirar a mão do guidão e se você se descuidar da direção que você está indo por um segundo, você pode vir a cair, você pode vir a sair da trilha, você pode se machucar, você pode se ferir. Então, essa analogia de andar de bicicleta, colocando a intenção e a direção, né, no guidão da bicicleta, é o que a gente precisa fazer também com os nossos pensamentos a todo momento, o tempo todo. E quando começa a vir aqueles pensamentos negativos, também podemos fazer o exercício tanto da meditação, que isso é uma questão de prática, focar na respiração, não é esvaziar a mente, né? Você não vai conseguir esvaziar a mente, mas por vezes você consegue, por alguns minutos, focar na sua respiração. E quando você se concentra no momento presente, naturalmente o teu foco passa a ficar ali e você acaba por não ter tantos pensamentos assim, aquela confusão mental, aquele caos instalado na sua mente, aquela ruminação de pensamentos cíclicos, aqueles que não saem da tua cabeça. Então existe a técnica da meditação, e você pode repetir 3 vezes quando você não quer que aquilo se prolongue nos seus pensamentos cíclicos. É repetir mentalmente ou até verbalmente, em voz alta, cancelado, cancelado, cancelado. Né? Porque tudo que a gente pensa, a gente está emanando energia, gente. Somos energia. Então, somos frequência. Emanamos frequências o tempo todo. As nossas emoções, elas têm uma determinada frequência que se comunica com a nossa vibração e atrai determinadas situações, determinadas pessoas, se materializam na nossa vida e ao nosso redor. Então, a primeira parte dessa frequência, a primeira parte dessa vibração, parte dos nossos pensamentos. Quando a gente pensa alguma coisa que a gente não quer, como eu disse no início do vídeo, a gente tem essa tendência de instalar o caos mental e ficar ruminando diversos pensamentos, é você falar mentalmente. Isso está cancelado, para você não emanar aquela energia, para não atrair aquele tipo de situação para você. E outra técnica e exercício que a gente pode utilizar também é a vibração quando a gente faz com as próprias cordas vocais. Então a gente fala que é a técnica do humming, que nada mais é do que você produzir um som vocal, como quando você vai para o yoga e você produz, né, a sílaba OM. Então, quando você gera vibrações no teu corpo, isso também faz acalmar a tua mente. Então, quando você produz esse som, como se fosse assim, OM. Se você produzir esse som diversas vezes, você vai ver que tua mente ela vai se acalmando, ela vai se espaçando. Não precisa ser esse OM especificamente, qualquer som, né, produzido pelas cordas vocais e por essa entonação vai ajudar a limpar seus pensamentos também. Então você pode até tapar os ouvidos, né, fechar os olhos e fazer esses momentos de gerar, né, essas entonações vocais, para que a gente possa também fazer esse exercício de acalmar a mente. Então, existem várias técnicas que a gente pode fazer. Você pode também se concentrar numa música, né? Você não precisa ficar no silêncio para você fazer sua meditação. Coloca uma música e focaliza na música e na respiração. Então, fugiu muito da órbita ali, instalou o caos na mente, volta para a tua respiração.
puxa de novo o seu foco para a respiração, se concentra na música e vai tentando relaxar e ficar nesse movimento de relaxar cada vez mais profundo para que você possa ter esse ganho de vitalidade nesse momento, para que você consiga restaurar, centrar, voltar para o teu centro, né, alinhando aí o mental, o emocional e o físico. Então a gente precisa cuidar da mente como se fosse um órgão nosso muito importante, porque é ele que determina muita coisa no nosso emocional, nos nossos outros corpos, né? Temos 7 corpos aí no nosso campo energético. A gente tem 7 camadas. O campo físico é apenas uma delas. Depois a gente tem uma camada que é a mais próxima, que se comunica com os nossos chakras, que se chama duplo etérico. Então, e assim por diante, o emocional, o mental, e temos outros corpos aí, temos 7 corpos que a gente precisa nutrir. E uma das partes mais importantes é o nosso mental. Então, sim, precisamos aprender a cuidar disso com técnicas, com exercícios para sair dessa entropia psíquica quando isso toma conta da gente, porque a gente vai ter a tendência de ter pensamentos negativos. Não podemos soltar o guidão da bicicleta. Pode ir no impulso e no fluxo quando você está com a mente organizada, quando você está se sentindo bem, com leveza, com fluidez. Agora, quando você começa com aqueles pensamentos cíclicos, já pega uma técnica dessa e já faz para você. Eu já escutei esses tempos que muita gente vai correr ou vai fazer exercícios e faz de fone, com música. E às vezes, quando a pessoa esquece o fone, ela se desespera, porque vai ficar com seus próprios pensamentos, né? Qual é o risco de você ficar com seus próprios pensamentos, né? Às vezes a gente se coloca no automático para não encarar os nossos próprios pensamentos, mas também são eles que vão nos levar aos nossos padrões do que a gente está pensando, para que a gente conduza a uma mudança diária, inclusive de comportamento. Então, você quer se conhecer? Comece a anotar o que você pensa. Você quer mudar os seus comportamentos e as suas ações? Comece a anotar o que você pensa, no sentido de autoobservação, para que você mude os seus pensamentos e você vai ver que você vai conseguir fazer o comando e o direcionamento da sua vida, né? Das emoções e das suas ações e dos seus comportamentos de maneira diferente. Porque muitos dos padrões repetitivos que a gente tem são os padrões de pensamento que a gente tem em primeiro lugar. Então, eu trago esse alerta para vocês. A saúde também vem do mental e é muito importante a gente criar hábitos de fazer também esse exercício, assim como a gente vai para academia, de a gente muscular a nossa forma de pensar. Isso, inclusive, é uma continuação do vídeo anterior que eu coloquei aqui, de muscular as nossas emoções e os nossos pensamentos. Se você não assistiu, volta lá no vídeo anterior e assiste, porque também é bem interessante, e esse vídeo fica como uma complementação do assunto anterior, trazendo também alguns conceitos aqui, né, de curiosidades, mas também exercícios que você pode hoje mesmo praticar. Se você gostou desse conteúdo, meu nome é Carolina Arce, sou terapeuta integrativa, trabalho com terapias energéticas e sistêmicas e inclusive com a terapia do som, com a massagem de som, com sound healing, que também tem aí várias vertentes de nomenclatura, mas nada mais é do que você trabalhar as vibrações do som, de instrumentos que colaboram com essa sensação de relaxamento. Somos formados em torno de 70% de água, então essa vibração ela vai percorrendo, né, os nossos músculos, os nossos tecidos, provocando um relaxamento profundo, alinhando o teu corpo energético, trazendo também uma fluidez para as tuas ondas, né, cerebrais e a calma, gerando saúde mental e também emocional. Então é um conjunto, cuida do seu físico, do mental e do emocional. Então a jornada sonora, a massagem de som, ela é muito interessante para isso. Se você mora em Curitiba e quer ter essa experiência, tem o link aqui embaixo, é só entrar em contato comigo. E vamos lá para o nosso oráculo, para finalizar o nosso vídeo de hoje, sempre com uma intenção de reflexão e fechar o nosso assunto aqui do que foi trazido hoje. A gente tem o nosso campo aqui já formado, com tudo que está sendo expressado aqui nessa conversa com vocês, e eu trago o oráculo para complementar essa reflexão. Então, vamos ver aqui no oráculo da Mãe Terra que sai para hoje. Trouxe a carta aqui da deusa Gaia. Então, é essa carta que sai aqui. E ela diz assim:
Chegou o momento de seguir o ritmo do mundo natural e receber as bênçãos da Mãe Terra. Para isso, será necessário nutrir o solo da tua vida, regando a semente dos seus sonhos com amor e dedicação. Então é isso, né, gente? Pensamentos positivos é o que faz a nutrição nossa e a gente precisa se dedicar a isso para sim a gente conseguir aqui nutrir o solo da nossa vida, que é o nosso aterramento, que é o nosso centramento. A partir do momento que a gente está centrado, é aonde a gente vai ter clareza mental, a gente vai ter equilíbrio emocional e leveza para a gente levar aí as nossas situações do dia a dia e tomar as decisões da melhor maneira possível. E complementando aqui com outro oráculo, sai a carta da Lâmina da Justiça, que ela diz assim: chegou o momento de cortar o que não pertence mais em seu caminho. A verdade age com firmeza e proteção, mesmo quando dói. Confie nesse movimento, pois ele restaura a ordem e preserva a sua integridade espiritual. Então é isso, né, gente? A gente cortar tudo que não precisa mais estar na nossa vida, tudo que não está mais alinhado com o nosso bem mais elevado, começando pelos nossos pensamentos, começando pela nossa saúde mental, né? A gente corta os pensamentos negativos e automaticamente, consequentemente, a gente também vai estar cortando outros males, gerando o nosso campo espiritual também. Muitas vezes a gente pensa, é a inveja, é o outro que está querendo o meu mal, é o outro que está querendo puxar o meu tapete. Mas às vezes não tem nada disso. Às vezes é os seus próprios pensamentos que estão atraindo uma determinada vibração, que está deixando o teu campo aberto e espiritualmente você está ficando frágil, né? A tua aura ela está comprometida, você pode estar com a tua aura aberta, sem proteção, com buracos na aura, escapando aí energia vital. Então a gente também precisa cuidar dos nossos pensamentos para gerar esse bloqueio na nossa energia, na nossa aura, para que outras energias negativas não se aproximem, né? E a gente faz esse bloqueio, esse escudo, e isso começa pelos nossos pensamentos. Então, nas avaliações energéticas, a gente também consegue medir esse campo. Isso mesmo, com o pêndulo a gente consegue saber se tua aura está com o campo expandido, se ela está com a proteção de 100%, se você está tendo escape da sua energia. Se você ficou curioso também, a gente faz aqui a leitura do teu campo energético. Deixa o link aqui embaixo. Se você quer saber mais, entre em contato. E hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Até breve!